Muito bem, pessoal, vamos para mais notícias do Cruzeiro. A vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo está causando muita dor de cotovelo em muitos da mídia esportiva, né, gente? Estou trazendo mais um corte do programa da Equipe F da ESPN com o Pascoal repercutindo essa vitória de 2-1 do Cruzeiro em cima do Flamengo e a mídia esportiva está enlouquecida com a dupla Caio Jorge e Gabigol. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cruzeiro, já deixe seu like. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal e já deixe sua opinião nos comentários. Quem foi o melhor em campo? Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Primeiro que tem adversário do outro lado, né? É, não jogou contra ninguém. Mas você falou que era incomparável. É um Quem incomparável. é incomparável não tem adversário do outro lado. Incomparável. Você vê a escala. Quando nós falamos a respeito da escalação do Cruzeiro, não sei se você... Só vendo o programa, tava você assistindo, vai se tava recordar. acompanhando. A gente falou, tá vendo como é que o Cruzeiro vai? Botou 5 no meio campo. Isso. O que aconteceu? Vai puxar a bola no contra-ataque. Como é que saiu o primeiro gol? Não vou falar nada. Como é que Teve saiu? uma roubada de bola ali, o seu Caio Jorge... bote, Caio Jorge, e o seu Caio Jorge ali na frente fez um golaço. 5 no meio campo. Olzinho. 5 no meio campo, suporte na marcação. O Flamengo ainda faz um golaço com a Arrascaeta. O Flamengo fez um golaço com a Arrascaeta. Então, isso aqui é bom. E aí, isso aqui ajuda. E aí, o Cruzeiro fez por merecer a vitória. O Cruzeiro fez por merecer a vitória. Um time que travou o meio-campo do Flamengo, trabalhou muito bem na marcação. O Flamengo foi um time que não foi tão inspirado quanto de outras vezes. Os lados do campo não fluíram como se imaginava. Então, eu acho que a justiça no placar... Para mim, o placar sempre tem justiça. Mas foi injusto. Não, para mim não tem placar injusto, porque a justiça no futebol tem nome, é gol. Isso é que se chama justiça no futebol, é gol. O time que faz gol é o time que ganha justamente porque fez gol. Mesmo aquele gol contra, Pascoal? Que bate assim sem querer e entra. Ontem isso aí é o acaso. Ontem teve a tal da justiça poética também. Aí é a parte final. Aí, olha, vou falar um negócio pra você. Eu encontrei o Eugênio. Eu tava indo embora e encontrei o Eugênio. Aí o Eugênio falou pra mim, Pascoal, o Eugênio que me falou. Sim. O enredo todo tá pro Gabigol entrar e fazer o gol. E foi o que aconteceu. Eu falei, é isso? Ele falou, o Capitão América falou pra mim, tá, e o Pascoal tá o enredo todinho, ele vai entrar e vai fazer o gol. Eu falei, Jesus, será que o Flamengo não vai se... Aí, Léo Pereira... Como é que é o nome do zagueiro do Flamengo? Léo Pereira... Aí fez um pênalti daquele, o goleiro pegou... O goleiro do Flamengo, ele pega o pênalti porque ele estava aquecido o jogo todo. Você viu que chutaram de bola nele? Ontem aconteceu uma coisa... Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Pascoal. Eu nunca tive tão curioso pra ouvir o Zinho. Eu nunca tive tão curioso na minha vida pra ouvir o Zinho. Hoje? Porque o que esse homem já gesticulou, já falou do outro lado... já fez careta, tudo. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu não lembro... Ontem eu falei isso no Linha de Passe. Trabalhado tanto. Qualquer goleiro do Flamengo. Eu falei ontem no Linha, fiquei pensando hoje durante o dia. Eu não lembro quando foi a última vez que um goleiro do Flamengo... Não, um goleiro do Flamengo... Nem o Matheus, não? Nem o Matheus. Foi o melhor homem do time em campo. O melhor jogador do Flamengo ontem foi o Rossi. Não, ele pegou tudo. Ontem, o Rossi. Tudo, até o pênalti ele mas pegou, mas o rebote... Flamengo de ontem. Pênalti pegou o rebote, o Gabigol fez o gol. Sim. E comemorou muito, e depois ele, na entrevista, ele aproveitou ele. Deu aquela lapadinha, né? Deus não tem dúvida. Mas o Flamengo continua incomparável. Tem o melhor elenco da América do Sul. Continua incomparável. Tem certeza disso? Muita certeza. Incomparável. Já não saiu com tanta força, não saiu com tanta força esse incomparável. Não, incomparável, continua vezes. Incomparável. Só que ontem ele foi parado por um time que foi bem montado. Foi parado por um time. Foi parado por um time que foi bem montado e que o Leonardo Jardim conseguiu fazer realmente um trabalho muito bom de marcação no meio-campo. Muito bem. Os homens de meio-campo, os dois zagueiros jogaram bem do Cruzeiro. A gente só tem elogios ao time do Cruzeiro. O Cássio pegou umas bolas também. Boa. Aquela embaixo, então. Baita defesa. Aquela foi boa. Agora, a defesa do Uruguai achei um golaço, hein? Tem gente que tá falando, tá vendo, Pascoal? Ele não pulou pra cima. Ele vai pular com se tiver um helicóptero pra suspender o Cássio, como é que ele vai naquela bola? A gente vai mostrar as imagens. Eu vou fazer um suspense. Eu vou fazer um suspense aqui. A bola, gol, porque hoje você vai brilhar, Zinho. Balançou lá, ó.
Hoje o Zinho vai brilhar mais do que nunca. Então eu vou fazer um suspense, aquele para tudo. Vamos ouvir o Zé Elias, porque o que o Zinho deu de siricutico e saracutiou ali naquele telão foi um negócio de louco. Então eu vou guardar para daqui a pouco, pós Zé Elias, você que tá em casa, tá querendo ouvir o Zinho. A gente vai ouvir o Zinho. É já. O homem vai deitar e rolar já. Ele pegou também o Rossi, Pegou. Viu? Fala, Zé, o que aconteceu ontem com o incomparável? Boa noite, William. Boa noite, Pascoal. Boa noite, vovozinho. Ele Toma tá água aí que o calabrese tá vermelho já. Te amo, Zé. Tá tomando chazinho pra ficar calmo? É chá? É chá. Não, boa noite a todos. Não, o que aconteceu é que ontem o Flamengo enfrentou um time muito bem treinado, né? 2 linhas de marcação ali bem ajustadas, tirando toda a possibilidade da criação das jogadas do Flamengo pelos lados. Há uma falha de marcação ali em relação ao Léo Pereira e ao Léo Ortiz, né? Quando o Flamengo ataca, eles ficam esperando, praticamente eles ficam olhando a bola e não prestam atenção nos adversários, né? E aí o Caio Jorge vive um momento espetacular, né? Espetacular. Que confiança que esse menino tá, hein, mano? Tem uma no travessão. Que golaço. Hein? Já foi contra o Vila Nova. Já foram, é com a direita, cara. Já fez um golaço contra o Vila Nova. Foi. Ontem também um belíssimo gol. Mas é aquela história. Você ganha jogo, como diria Osmar Santos, né? O peixe, como é que é aquela? Lambari é pescado. Lambari é pescado e o jogo é jogado. Não isso. adianta você entrar achando que... Não é que acho que o Flamengo não tem essa postura. Mas se o Flamengo não jogar o seu melhor futebol contra determinadas equipes, vai ter problema. Como teve agora contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro está começando, né, a mostrar ali, eu acho que manter uma regularidade em termos de apresentação de uma equipe que sabe o que faz dentro de campo, taticamente é muito bem definida e muito bem treinada pelo Leonardo Jardim. Me parece, né, pelo menos eu vi a entrevista do Leonardo Jardim falando, olha, Gabigol, você vai entrar nos minutos finais e ainda vai fazer o gol para mim. Isso. Né? E me parece que saiu o gol realmente de fato o que aconteceu pelos gestos ali, as brincadeiras entre os dois. E tem jeito. Futebol brasileiro, esse ano, o Campeonato Brasileiro, para mim, é um dos campeonatos mais difíceis dos últimos anos. Sim. Pela capacidade das equipes, pela qualidade dos jogadores, né? E o equilíbrio que existe entre os principais times, né? Da primeira tabela ali, da tabela lá de cima. E aí eu só queria dar uma pitadinha no... Santos está fazendo de tudo. Tá fazendo esforço. Mas ontem até fez um bom segundo tempo, hein? Mas... Ontem fez um bom segundo tempo ainda, mas tá difícil, né? Não tá na pauta, não me força a ficar de mau humor. Eu cheguei aqui tão feliz, tão legal. Só pra... O Pascoal, aí você me vem com esse assunto que acaba com a minha boa vontade aqui, com o meu bom humor. Vamos falar de quem tá em cima da tabela. Vamos falar da parte de cima da tabela, Zé, por favor. O cara ainda fala que é meu amigo, ó. Às vezes fala, pô, sou teu irmão. Aí me manda uma dessa no programa. Só trairagem aqui, viu? Ô, Zinho, agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Meu amigo. Teve direito à lei do ex. Eita, requintes de crueldade no Mineirão. Só uma coisa aqui, hein, gente. Foi uma das vitórias mais emblemáticas, mais importantes do Cruzeiro nos últimos anos, hein? Sei lá, acho que desde 2018, lá Copa do Brasil, eu sei que teve Sul-Americana no passado, mas o Cruzeiro viveu uma fase tão ruim, né? Tão difícil. Sul-Americana foi meio que tropeçando. Tão complicada, de Série B, de problemas financeiros, de escândalos, e não ganha Mineiro, do Atlético... Ontem foi uma vitória, assim, emblemática de tudo. De um trabalho, de decisões, de um caminho que está sendo traçado, sabe, uma vitória gigante, vitória maiúscula, sabe? Contra um time que é favorito a tudo que disputa esse ano, do tamanho do Flamengo. Então, foi uma vitória gigante, é para valorizar. Vitória gigante do Cruzeiro, gigante. Eu não falaria melhor, gigante. Parabéns, você falou muito bem. É uma vitória gigante. Parabéns. Agora, Zinho, vamos lá. Gigante vai ser o sarro que o Zinho vai tirar, que o Zinho vai deitar agora, viu? Eu só quero ver. Vamos lá, Zinho, vamos lá. Confirma essa expectativa toda que o povo tá em você, hein? Só careta, agora não... Só careta, agora não. Tá. Agora não vem na... Não vem. Boa noite, William Tavares. Boa noite, já é boa noite? Já não, ainda não é boa noite não. Ainda não é boa noite não. Ainda é boa tarde, né? Zé Elias, sempre um prazer estar com você também. O artista, pelo amor de Deus, né, meu artista? Você tá de brincadeira, Opa! né? Fala aí, incomparável! É incomparável, Zinho.
Comparável. Perdeu um jogo, gente. Perdeu um jogo. O Palmeiras perdeu o Bahia semana passada. O Flamengo que eu amo tanto, o Flamengo que eu amo tanto, o Flamengo que eu devo tudo ao Flamengo, estamos falando aqui, né, do que está acontecendo. O Flamengo tem o melhor elenco. Incomparável é quando, assim, pode vir quem que vier que vai ganhar sempre. Não é a minha interpretação. Incomparável é que não tem elenco comparado ao dele. Agora, o jogo é uma composição diferente. Não há elenco comparável ao do Flamengo. Na América do Sul, não tem. Não tem. E aí agora, o Flamengo perde. Pode perder, pode acontecer. Pode perder. Até um time incomparável. Então é melhor você falar assim, o Flamengo é melhor, tem um elenco melhor. Olha, tem um GCzinho agora, aqui, Zinho. Incomparável. Tem um GC aqui que foi você que pediu pra fazer, né? Olha o GC, olha a nossa tarja. Ué, Pascoal. Reunião de pauta, o elenco continua fazendo isso. Porque ele fica exagerando, ele fica fazendo isso, aí a torcida do Flamengo fica entrando na dele e tal, e até fica brava comigo. Fala, pô, o Pascoal fica aí falando que o Flamengo é o melhor e você fala que não. Não. Não é isso. Mas o campeonato, as competições mostram que não adianta você ter o elenco melhor. É melhor jogar. Você tem que se organizar para se impor. Incomparável, para mim, não é, porque eu vi erros. Primeiro de tudo, quando deu a escalação ontem, eu fui o único no programa ontem, se você lembrar, que falei, pô, surpresa pra mim. Tem uma decisão na quarta-feira, vai com todo mundo. É isso, sou testemunha, eu vi. Verdade. Eu vi isso. Falou. Sou testemunha. Falou. Então, tipo assim, o que aconteceu com o Cebolinha? Não vi. Machucou. Saiu machucado. Mas ele já tá O Pedro saiu desgastado. O Arrascaeta vai ficar desgastado pro jogo de quarta. E perdeu o jogo. Ainda perdeu um jogo para um time que o treinador fez tudo para não ganhar. Porque vocês estão dando maior moral aí pro Cruzeiro também, leva mal não. O treinador tá de brincadeira, vai botar o Gabigol faltando 3 minutos para acabar o jogo. Tem uma sorte do caramba, né? Era jogada ensaiada, assim, ó. Era jogada ensaiada. Tudo combinado. Peraí, aí depois vai lá, bate no Gabigol, abraça. Que migué, Gabigol entrou bicudo. Entrou bicudo. Eu entraria bicudo. Pô, tá de brincadeira esse cara, tá 1-1, eu sou o atacante do time aqui, a torcida tá me pedindo, o cara não me coloca. Aí coloca faltando 3 minutos. Aí os caras ficam bicudo com ele mesmo. Ô Zé Elias, você era da bola ali, você viveu esse negócio de vestiário. Tinha tudo pra dar errado. Agora assim, é futebol. Hoje tá todo mundo exaltando o Cruzeiro, exaltando o Leonardo Jardim, exaltando. Mas ele, pra mim, errou. Demorou de colocar o Gabigol, demorou muito. É que o Léo Pereira, não sei onde que estava com a cabeça, e deu um bico lá no Eduardo, que também entrou no finalzinho, junto com o Gabigol. O Gabigol bateu mal o pênalti. É tudo pra dar errado. Já pensou se o cara pegou o pênalti, mas se ele não pega o rebote? O que tava chovendo de crítica em cima do Gabigol? Tremeu contra o Flamengo, é o time do coração dele. Esse futebol, vamos falar a verdade? É muito fácil falar quando a obra tá pronta. É mole falar. Tá pronta a obra. Gabigol, gol, decidiu o jogo. Mas olha o enredo todo. Né? Então, assim, parabéns, o Cruzeiro mereceu. Não concordo com o Pascoal. Jogou com 19 mil no meio campo. Nada, o Matheus Pereira é um meio atacante. O Wanderson é atacante. O Caio Jorge é atacante. Os caras estão mais disciplinados. O treinador, isso eu dou mérito dele. Viu que não dá para jogar só com os medalhões, fortaleceu, perde a bola, tem que ter uma recomposição, mas é um time que ataca. É um time que tem mais movimentação. E encarou o Flamengo. O incomparável aí do Pascoal, foi de igual para igual em muitos momentos melhor do que o Flamengo. Agora eu quero ver quarta-feira. Pode ter reflexo na quarta-feira, que aí é decisão pro Flamengo. Ao longo do programa a gente fala mais. Ozinho. Gostei, Zinho. Belo começo. Belo prefácio, como diria o Ele falou tudo que a gente falou, só que com outras notas de conotação. Entendeu? O Cruzeiro você falou que o Cruzeiro jogou na retranca, o Cruzeiro fechou o meio campo, o Cruzeiro tomou conta no meio campo, jogou na retranca, que não sei o quê. Então, o Cruzeiro tomou conta do meio campo. Pascoal, o Flamengo ficou sem as ações pelas beiradas do campo. Voltou a jogar bem ainda.
O De La Cruz ainda não jogou. Ninguém fala. O De La Cruz está jogando o que a gente sabe que ele pode jogar? Não, ele jogou duas partidas esse ano, Perdeu uma bola ridícula no meio-campo. Tava de costas pro lance. Quis prender uma bola no meio-campo, perdeu, deu um contra-ataque, saiu o gol do Cruzeiro. Fala a verdade. Dominou o meio-campo. É que um jogador tá de costas, em vez de trabalhar a bola rapidamente, e eu joguei no meio-campo, ele perdeu uma bola infantilmente no meio-campo, deu um contra-ataque, ninguém critica ele. É fácil criticar o Léo Pereira, né? Não, o Léo Pereira foi mal. O Léo Pereira foi mal. Eu não vou defender o Léo Pereira aqui, não. Eu não vou defender o Léo Pereira, não. Foi infantil o que ele fez ali. Não precisava. Primeiro, porque o Eduardo está de costas. E segundo, que ele está na marcação. Se ele para, o Eduardo não ia fazer nada. Ele está de costas. Sim. Não ia acontecer nada. Ele deu um chute desnecessário, pegou no jogador. Eu não vou defender. Se alguém quiser defender, fique à vontade. Agora, eu não vou fazer isso aqui, não. Não vai conseguir, não, né? Não. Então, o De La Cruz, ele fez alguns bons jogos depois dessa volta da lesão dele. Mas ontem voltou a não jogar o que se espera dele. Não só ele, os jogadores que a gente tem um maior apreço e acha que vai jogar melhor, que acha, por exemplo, eu sempre digo aqui que o volante do Flamengo dá aula de posicionamento, aula de futebol todo final de semana e toda quarta-feira. Ele estava mal posicionado na hora do primeiro gol. Então, a gente tem uma série de coisas para analisar. Claro que o De La Cruz joga mais do que ele está jogando. Agora, o Zinho falou uma coisa ontem ainda, que vai botar todo o time para jogar? E vai precisar ganhar depois lá na Argentina? Vai precisar. Empatezinho lá é péssimo. Então, mas é isso que tem que ganhar. Mas é isso que eu vou perguntar pro Zinho. Pro vovozinho, né? Vai perguntar. Vai que o Zinho hoje tá on fire. Não, com todo respeito. Hoje o Zinho tá... Eu sei que ele tá com sangue nos olhos porque o Flamengo, o homem tá porque com o Flamengo sangue nos perdeu. olhos. Mas eu sou mais compreensivo com o Flamengo. Porque eu sei que o elenco do Flamengo vai dar resposta. O elenco do Flamengo é o quê? Porque é incomparável o elenco do Flamengo. Eu tô falando desse Azinho hoje tá devagar. Incomparável. Esse Não tem... Aí, ó, me ajudou bastante. O elenco do Flamengo não tem comparação na América do Sul. Não tem comparação. Um dia pode perder. O Palmeiras, que é o segundo, terceiro, quarto, sei lá qual, segundo melhor elenco, perdeu do Bahia semana passada. Mas você não fala que o Palmeiras é incomparável. Então o Palmeiras pode perder. Porque só tem porque só tem um incomparável. Um é incomparável. É o Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo. Esse tem um elenco incomparável. Mas não é que um dia perde, já perdeu. Dia. Não, mas num dia não. Perdeu pro Córdoba, perdeu agora também. Um dia pode perder, William. Empatou com o Inter. Faz parte, né, Pascoal? Faz parte do futebol. Devagar. Não tem. Meu avô, empatou com a LDU. O meu avô falava uma coisa que era verdade. No tempo antigo, né? Ele falava assim, filho, não é todo dia que tem pão quente. Um dia você vai pegar o pão meio frio, vai pegar um dia o pão mais duro. É o caso. Pegou um osso. Aí eu vou elogiar o Leonardo Jardim, que montou uma estratégia de jogo. Estratégia de jogo eu não discuto, porque assim, você pode jogar com os 11 dentro da grande área, porque é a estratégia que você escolheu. O dia que o Carille botou 11 jogadores do Corinthians dentro da grande área, deu um contra-ataque, fez um gol, vocês estão lembrados disso no Allianz? Contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras? E jogou com os 11 caras entrincheirados dentro da grande área, nem a tática do morcego. Aquilo tinha tanto morcego pendurado que não dava pra bola entrar. É tática de jogo. O que fez o Cruzeiro ontem? Montou uma tática suficiente para tirar a bola do Flamengo no meio-campo, impedir as melhores ações e ele ficar com o contra-ataque. E o gol foi claramente isso que aconteceu. O segundo gol foi uma pichotada no finalzinho da partida. O Léo Pereira, eu não vou defender. Porque o cara da categoria do Léo Pereira, que almeja a seleção brasileira, não pode fazer um lance desse dentro da grande área. Sim. É simples, é o resultado do que aconteceu. Agora, você vai dizer que o Pulgar não é bom jogador? Claro você vai dizer que o Gerson não joga bem? Não, o elenco você vai dizer que o Cebolinha não jogou bem e ainda se machucou. Você vai dizer que o Luiz Araújo entrou e mau jogador? Mas, ô vovozinho, me parece que o nosso querido Pascoal Calabres está falando que não tem adversário, então, que é incomparável. Não, adversário tem, tanto que tem que perder o jogo ontem, Zé. Tem adversário, tem jogo, e é bom que seja assim. Eu não estou entendendo onde que ele quer chegar com isso. É bom que seja assim. Essa sua defesa está sofrida hoje. Vamos fazer o seguinte. Não tem defesa sofrida. Eu sou questão de entendimento. Eu queria escutar de novo aqui. Vamos lá. Vai, Pascoal, vamos fazer o seguinte. Ô, Pascoalzinho, toma uma aguinha aí. Não tem problema não. O Flamengo perdeu só uma, gente. O senhor faz o seguinte. Toma uma aguinha aí. Calma. Traz um suquinho de maracujá aqui, por favor, Pascoalzinho. Calma.
Isso, dá aquela engolida aí. Aí, ó, é o seguinte... Como o Flamengo perdeu ontem. A informação passada pelo técnico do Flamengo é absolutamente a realidade do jogo. O Flamengo foi impedido de atuar no meio-campo pela boa atuação do time do Cruzeiro. Parabéns para o Cruzeiro. Eu tinha dito aqui que o Cruzeiro era um monte de nada e o Cruzeiro já está se transformando. Precisou de chegar um treinador, de tomar umas raquetadas na chegada, entender qual era o movimento do Cruzeiro, saber que tinha que tirar alguns jogadores, porque o time precisava ser mais ágil, mais rápido. Você viu o Vasco da Gama jogar ontem? Vi. O Vasco da Gama foi ágil, foi ligeiro, perdeu uma bola, tomou um gol, acabou o jogo. Porque o Palmeiras é desse jeito. Sim. Então, já muda o perfil. Como mudou o perfil do time do Cruzeiro. Totalmente. Totalmente. E aí a gente tem que elogiar o trabalho do treinador, que está encontrando o time, está botando os caras... O Caio Jorge? Caio Jorge. O Caio Jorge está com o perfume que a bola gosta. O Pedro ontem eu esperava mais. Eu não lembro, eu falei aqui do Rossi, né? Mas eu não lembro, mesmo nas as poucas derrotas do Flamengo, foi o Córdoba, foi o Fluminense e foi essa agora, né? Pro Cruzeiro, né? Com o Felipe Luiz, né? 17 chutes do Cruzeiro, com 9 defesas do Rossi. É isso. São 16. E 6 chutes do Flamengo, né? São 6. É isso, 6. Né? 16. 6 chutes com 3 defesas. 3 defesas ótimas do Cássio. 17 chutes do Cruzeiro contra 6 do Flamengo. Não só é uma vitória, mas é uma vitória impositiva. Ainda mais se a gente levar em consideração o segundo tempo, o que foi o segundo tempo da partida. O que chama a atenção não é só a vitória, que né, já é difícil vencer o Flamengo, mas com imposição. Tem até uma mapinha de defesas aqui, né? Mostra aí, o Fabrício, joga aí pra nós que eu vou passar a bola pro Zé. E depois eu quero falar de Gabigol com o Zinho, hein? Porque o Zinho já deu a letra aqui sobre o Gabigol entrando no fim. Eu quero ouvir porque o homem foi personagem do jogo, né? Ou não? Lógico que foi. Olha só esse mapa de defesas aí do Rossi, rapaz. Que loucura. A equipe do Cruzeiro ele já vinha dando sinais de que ele iria jogar num 4-4-2, né? E ontem foi dessa forma, com uma variação um pouquinho do Matheus, que ele ia fechando os dois lados. Às vezes dá a impressão de ser o 4-5-1, como o Pascoal falou, né? E um pouquinho mais o Caio Jorge um pouco mais à frente entre os zagueiros, né? E o Matheus um pouquinho mais do lado, mas ele que voltava um pouquinho mais para poder... O Wanderson e o Matheus iam correndo na sequência. Mas ele já tinha feito isso nos outros jogos. Essas duas linhas de 4 bem próximas uma da outra. O Fabrício comandando esse... eu não sei como o Zinho chamava isso assim, no Rio de Janeiro, como chamava, mas... ioiô, né? Ou elástico, muitas vezes, dependendo do treinador, cada um tem uma forma de falar que o último zagueiro, ele canta, fala, ó, sai, e aí ele vai e volta, entendeu? Para enganar muitas vezes o centroavante ou o cara que está com a bola nos pés, tal, ou senão... Então sempre tem, e nós vimos ontem o time do Cruzeiro fazendo esse tipo de situação, mas deixando bem próximos as linhas, e aí ficava difícil o time do Flamengo jogar naqueles espaços ali. Dificuldade do Arrascaeta de encontrar o espaço, tinha dificuldade, por exemplo, o próprio De La Cruz, que jogava sempre de costas, e ele tem essa dificuldade de jogar de costas, porque ele precisava do corredor, né, para correr, porque ele é bom nesse corredor e chegar ao ataque. Ele não tinha esse corredor, era difícil, porque o Wanderson fazia um trabalho junto com do outro lado, era o que veio do Atlético, o Christian. Né? Então, eles fechavam os lados e aí deixavam o lado oposto sozinho, né? Porque até virar eles conseguiam fazer esse balanço e ficava praticamente ali com o Matheus para pegar essa bola e acionar o Caio Jorge, e o Caio Jorge partindo para cima da equipe do Flamengo. E aí encontrar os espaços para jogar. Eu só queria ressaltar duas coisas, assim. E aí ninguém vai... Eu acho que o BAP já fez isso, mas publicamente, né? Falando, eu ia até fazer essa pergunta para o Zinho, que está lá no Rio de Janeiro, acho que até sente mais as conversas com os amigos e tal, porque eu acho que o Flamengo já está dando deu 2 demonstrações claríssimas de que o Campeonato Brasileiro é o foco principal. Sim. Muito dentro das declarações do BAP, dizendo tecnicamente, financeiramente, todas essas coisas. Do BAP, do Boto e do Felipe Luiz. O que vale, Os 3 já tocaram nesse né? assunto. Em relação às escalações, a escalação, inclusive a escalação principal, sendo que o jogo quarta-feira é o jogo-chave da equipe do Flamengo. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar, eu não gosto de fazer isso, mas tem que colocar. O Cebolinha, ele joga 2, na terceira ele se machuca. Ele joga 3, na terceira ele se machuca. Precisa ver o que está acontecendo, se depois da volta dele, a questão do tendão de Aquiles.
Porque, assim, ele é um jogador importante para o Flamengo quando ele está em boas condições, porque ele tem velocidade, dribles curtos e boa finalização. Não sei qual é o tipo de lesão que tem ou não, mas precisavam fazer um trabalho, não sei se é um trabalho mais específico, ou, como diria, na época que eu jogava, né? Precisa ver aí, né, Pascoal, quando eles falam assim, precisa ver se não tem um foco dentário aí, né? Isso, porque foco antigamente dentário. o pessoal brincava de foco dentário, mas vou dar só um exemplo. O Seedorf, quando jogava na Inter, tinha muitos problemas físicos, especialmente musculares, tinha muitos problemas físicos. Aí ele foi para o Milan. No Milan fizeram um check-up geral e foi diagnosticado algum probleminha realmente no dente. Estou dizendo que e aí trataram, nunca mais ele se machucou. O que eu quero dizer é o seguinte, para ter um cuidado a mais com esse jogador, ter um cuidado a mais, por exemplo, com o Pedro, como o próprio Zinho falou, saiu desgastado, você vai jogar quarta-feira, é um jogo difícil, é um jogo em que todo mundo quer jogar contra o Flamengo. Essa história que o Pascoal brinca não, mas fala a verdade que é incomparável, mas isso está na América do Sul inteiro. Todo mundo quer jogar contra o Flamengo, Sim. todo mundo quer enfrentar o Flamengo e ganhar do Flamengo. É só ver a festa que o Córdoba fez quando ganhou do Flamengo aqui no Maracanã. Então, assim, até que ponto vai essa questão da prioridade no Campeonato Brasileiro? Porque, na realidade, assim, eu até te falei, você falou do BAP, o Boto falou sobre isso, lá atrás, próximo de quando tinha chegado ali, e o Felipe também, mostrando que tinha até um caminho ali, estava todo mundo falando a mesma língua. Mas, gente, a diferença não é tão grande assim. Mas quando o Felipe Luiz Pascoal, foi numa coletiva... Opções, não é nem questão do posicionamento, né? Estou falando das opções, porque, por exemplo, no jogo contra o Córdoba, ele também tira 3 jogadores fundamentais para o Flamengo. Porque, assim, a gente está falando de um time incomparável, mas você tem 2 jogadores que, se você tirar, não tem jogador para fazer as funções que eles fazem. Gerson e Arrascaeta. Exatamente. Se você tira esses 2 jogadores do Flamengo, eles não têm jogador que são características, né, que o Flamengo Eu coloco o Pedro nessa caixa aí também, nesse pacote aí também. Eu acho que o Flamengo tem condições de fazer essa mescla, vamos dizer assim. Sim. Mas as escolhas do Felipe estão sendo muito bem direcionadas para o Campeonato Brasileiro. Ele questionado sobre isso recentemente, falou, não, por causa da derrota na Libertadores, foi no pós da derrota da Libertadores, falou, não, a gente está focado também na Libertadores e tal, mas as escolhas e o discurso um pouco lá atrás levam a crer que é o brasileiro. O programa está mais curtinho hoje, é pequeno, mas é de coração, hein? Então eu queria só passar pelo Gabigol, que eu quero ouvir o Zinho sobre isso. Tem uma telinha aí do Gabigol, é isso, meu querido Fabrício? Vamos lá? Tem uma telinha aí, parece com ações do Gabigol na partida, porque aí a gente tem que falar dele, porque o homem jogou no Flamengo, saiu de lá, foi pro Cruzeiro, não estava brilhando. Ações da partida? No curto espaço de tempo. Olha lá. Olha aí, ó. Números do Gabigol contra o Flamengo. Ó. Ações com bola, 7. Passes completos, 3. 3 finalizações. Tem o pênalti e o rebote do pênalti já são 2, né? São 2. E o gol marcado. Agora, o Zinho, como diz o Pascoal, falou ali, falou, sacanagem, colocar o cara no final, bico... Eu vou falar uma coisa... Olha lá o cronômetro lá, Zinho. Olha lá. Gabigol, Eduardo entrando. Assim, já quase finalzinho, retinha final do jogo, fala, vai lá e resolve, meu filho. Né? Se eu sou jogador de futebol... mas aí já estava combinado. Eu entendo o Zinho, porque assim, se eu fosse jogador de futebol, eu fico imaginando o treinador olhando pra mim e falando assim, 43 do segundo tempo, entra lá. Eu ia olhar pro treinador e falar, você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem. Se eu fosse um moleque começando, eu ia falar, opa, esses 5 minutos aqui valem minha vida. Um cara já, né no momento da fase do Gabigol e tal, uma outra conversa. Agora, eu te pergunto, Zinho, conhecendo o Gabigol, vai precisar dar mais espaço para ele? Vale a pena dar mais espaço para o Gabigol? Porque senão, esse casamentinho, essa coisa que tá dando certo, entrou, legal, fez o gol, bacana, tá tudo certo. Com o tempo pode desandar de novo, hein? Aí, Zinho, nosso áudio. Aí, meu garoto, boa. Então, quando o futebol é muito simples, né? Quem ganha tem sempre razão. Quando a bola entra, gol, apesar que ele perde o pênalti, aí o Rossi pega, ele vai rápido no rebote, né? Bem atento, faz o gol. Muitos problemas são resolvidos. Eu já fui campeão em time que tinha brigas, tinha problemas, tinha discussão, mas tudo era meio encoberto porque os resultados aconteciam, as vitórias vinham.
O caso aí do Dudu só foi exposto porque o time estava mal, muito mal na Sul-Americana, né? Pontuação ridícula, horrível. Eu fiz até o jogo, né? Foi que perde, né, para o Palestino. O Dudu não fez um bom jogo mesmo, deve ter reclamado ali no vestiário, não caiu bem isso pro treinador e tal, o ambiente já fica pesado, o cara não vem jogando, tudo. O Gabigol é de se tirar o chapéu, a postura dele até o momento é ótima, apesar que ele até jogou mais jogos que o Dudu. Tem tido estava tendo até mais oportunidades que o Dudu. Mas assim, assim, é de se elogiar a postura do Gabigol. Porque a estrela que ele é, o nome que ele tem, os títulos que ele ganhou, a história que ele tem no futebol, eu achei pouquíssimo tempo. Foi uma tacada do Leonardo Jardim, que tá montando o Cruzeiro, tá organizando, realmente, parabéns. Né? Peitudo, tá lá, tá tirando alguns medalhões, tá montando um sistema de jogo, jogadores que possam cumprir aquilo que ele quer taticamente para o time, e o Cruzeiro deu uma melhorada, vai aí brigar nessa faixa etária ali. Eu não acho que é o time, para mim, que é o favorito para ganhar o título brasileiro. Eu, nesse momento, não coloco. Se ganhar, vai ser uma surpresa para mim. Mas não coloco o Cruzeiro como favorito para ganhar. O que ele tem para disputar aí. A Sul-Americana está muito difícil, é bem complicado para classificar. Só classifica um, né? O segundo vai pegar o terceiro da Libertadores, então acho complicado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que você tem um Gabigol no banco, jogando dentro de casa, a torcida, o estádio estava pedindo, é contra o ex-clube, tem uma atmosfera para o cara entrar, para o cara jogar. Ele correu sérios riscos. Gente, são as histórias de futebol que vai ficar para sempre, esse jogo vai ficar com essa história para sempre, vai marcar e a repercussão é enorme. Por quê? Porque é o Gabigol contra o Flamengo. Mas eu discordo do momento que o Gabigol entrou. Acho que ele tinha que ter mais minutos, mais tempo, mesmo porque o Cruzeiro, numa faixa etária do jogo do segundo tempo, não estava mais criando. O Flamengo tocando, estava aquele jogo amarradinho. Né? Esse predomínio do Cruzeiro foi mais o primeiro tempo, o início do segundo tempo, mas não eram grandes chances criadas num momento do jogo que a torcida até percebeu isso e começou a pedir o nome do Gabigol. Eu acho que foi pouco tempo, ele deu uma baita de uma sorte. Você vai entrar e vai fazer o gol. Só fez o gol porque o Léo Pereira fez o pênalti. Não tinha outra chance, não estava acontecendo mais nada, faltando 4 minutos. Tanto é que o Felipe Luiz começou a mexer no time do Flamengo. Né? Começou a poupar alguns jogadores, tira aqui a Arrascaeta, tira Pedro, tira Gerson. Ele começou já a pensar no jogo de quarta-feira. Felipe Luiz, dentro do jogo, começou a pensar no jogo de quarta-feira. O Flamengo parou de agredir nessas mudanças dele, baixou o nível, baixou o ritmo, o jogo ficou até amarrado. Então, eu acho que assim, o Leonardo Jardim é bom treinador, está estruturando esse Cruzeiro, montando esse Cruzeiro, buscando uma formação de time, mas eu não vou ficar só pensando na vitória e no gol. Maravilhoso, espetacular. Que vitória importante para o Cruzeiro dentro da competição. Ficou um ponto atrás do Flamengo. E a história do jogo, que foi o Gabigol fazendo esse gol, depois de um rebote que ele perde o pênalti. Mas eu como um comentarista e eu como um cara que vivia ali dentro, achei pouquíssimo tempo, mas muito pouco tempo. Mas o cara fez o gol. Sim, vocês estão pensando só ali naquela coisa do oba-oba, da festa, do que aconteceu. Mas eu acho que, ele não é o titular do time hoje, o Caio Jorge está merecendo ser o titular, eu não quero botar 2 atacantes porque vou desguarnecer essa marcação, vai sair quem? O Matheus Pereira? Não, vai ficar ele como meia. Não vai tirar um cara do lado que o Gabigol não vai voltar muito para marcar. Então ele perde um jogador nessa recomposição, eu até entendo. Mas durante o jogo, numa necessidade que o time precisa vencer, somar 3 pontos, encostar nesse time que é tido como o grande favorito para ganhar, você vai usar esse teu atacante, o meia que entrou faltando 3 minutos, Podia colocar deu muita antes, sorte. Podia colocar antes, sim.
É o seguinte, eu quero ver vocês dois sobre Gabigol no pique pra gente fazer um intervalo. Deixa eu mandar um abração pro craque Neto, que tá acompanhando a gente. Grande Neto. Gente boa demais. Pô, toda vez que tive a oportunidade de bater um papo com ele, sempre muito gente boa. E deu uma secada no Ferreirinha na sexta-noite, hein, Neto? Posso contar uma história, né? É isso aí, pessoal. O time chegou para a partida desse domingo com uma sequência de 2 vitórias sob o comando de Leonardo Jardim e vivendo o melhor momento coletivo de 2025. Pela frente também tinha o maior desafio do ano, que era enfrentar o líder do campeonato. E foi superado com méritos. A escalação deixou claro qual o time considerado ideal por Leonardo Jardim. Marcou alto, incomodou na saída de bola, tirou o conforto do setor dominante do Flamengo, que é o meio-campo, e ajustado o time de Leonardo Jardim foi premiado por essa postura. Lucas Romero roubou no meio-campo e Caio Jorge foi fatal para abrir o placar mais cedo aos 14 minutos. Cássio foi decisivo por várias vezes e em um raro descuido do Cruzeiro na proteção da área, Arrascaeta empatou praticamente no apagar das luzes do primeiro tempo. O gol do último lance do predestinado Gabigol chegou para confirmar um resultado mais que merecido. Defensivamente, o Cruzeiro fez mais que o dobro de desarmes, 23-11, e soube picotar o jogo do Flamengo com faltas táticas. Demonstrou que é um time ajustado e que aumentou o apetite em busca de ter novamente bola nos pés. Vou ficando por aqui, mas já deixe seu comentário, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!